Iniciando a gravação, hoje é dia 16/4, meu nome é professora Adriana Frutman e eu estou dando aula para o 9º ano A, B e C do grupo educacional Drummond. Porque quem faz Drummond... Quem é que falou assim? Acordou 5 horas da manhã. Quem faz Drummond faz a diferença, não é assim? Então, bora lá. Então, o Lavoisier, ele... a partir das experiências, né? Isso acontecia sempre naquela época. A partir de uma experiência, alguém criava uma teoria, alguém criava, né, uma suposição, e aí vinha outro para tentar ver se era verdade, ou para tentar rebater, ou para falar que pensava diferente dele. Então, a partir de um cientista, outro era instigado a procurar, né, a pesquisar também mais. Então, muitas teorias que vocês vão ver daqui para frente, em toda a ciência, em física, em química, em biologia, enfim, sempre teve um precursor, tá? E aí esse precursor, ele foi sendo, essas ideias foram sendo muitas vezes aprimoradas e bordadas, né? Ficando mais ricas, vamos dizer assim. Mas tem sempre aquela ideia inicial que foi a base. Bom, então estimulou outros cientistas, né, a fazerem reações químicas. Entre ele, teve Proust, que realizou inúmeros experimentos. Por meio das análises de substâncias, Proust concluiu que a composição em massa de reagente em massa entre reagente é sempre constante. Grifem isso na apostila de vocês, por favor, passem o marca-texto. Então, ele enunciou. O que é enunciar uma lei? Enunciar uma lei é fazer um texto para dizer como que aquela lei vai funcionar, tá? O que ele está querendo dizer com aquela lei. E essa lei, ela é entendida da seguinte forma. Numa reação, a proporção entre a massa das substâncias que reagem e que são produzidas é fixa, constante e invariável, independente da origem ou do modo de preparação. O que ele queria dizer com isso? Então, vamos lá, ó. Para compreender melhor, a gente tem uma tabelinha aqui. Então, vamos lá. Eu tenho 180 gramas de água, né? Professora, mas água em ml, mas eu posso pesar na balança. Eu tenho 180 gramas de água, que se eu decompor, eu vou ter nessa formação, né? 20 gramas de hidrogênio e 160 de oxigênio. Em 270 gramas, eu vou ter 30 de hidrogênio e 240 de oxigênio. Ou seja, a soma desses dois componentes é a soma total da molécula da água, tá? Então, a análise quantitativa corresponde ao método que determina a quantidade dos componentes de uma amostra. Com esses dados, a gente pode entender, por exemplo, que a massa da água pode ser decomposta. Eu posso separar o oxigênio do hidrogênio, é isso que está dizendo aqui. Então, só que ele vai ter sempre essa proporção, tá? Então, um hidrogênio para 2 oxigênios. Ao contrário, 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Só que a massa do hidrogênio, aqui eu tenho 100 gramas, e aqui eu sempre vou ter 800 gramas. Professora, da onde saiu esses números? Vamos lembrar, se a gente pegar a tabela periódica, que o hidrogênio ele tem massa 1 e o oxigênio ele tem massa 8. Se você olhar na tabela periódica, você vai ver isso. Então, vai ser sempre proporcional, tá? Sabendo que 18 gramas de água... Então, a interpretação dos dados revela que a massa de oxigênio é sempre 8 vezes maior que a massa de hidrogênio. Assim, a água, por exemplo, será formada por oxigênio e hidrogênio com a mesma proporção em massa. Uma parte de hidrogênio para 8 partes de oxigênio. Então, sabendo que 18 gramas de água foram decompostos em sistema fechado, produzindo 2 gramas de hidrogênio e 16 de oxigênio, determine a massa de água necessária para obter 80 gramas de oxigênio e a massa de hidrogênio formada com a quantidade de água calculada no item anterior. Então, o que a gente faz? A gente primeiro tem que saber qual a massa de água necessária para 80 gramas de oxigênio. Eu já sei, nessa tabela aqui, ó, tá? Que eu tenho quanto aqui a proporção? 1 para 8, não tenho? Se eu dividir aqui, ó, se eu tirar esses 2 zeros aqui,
Eu tenho 1 para 8, não tenho? Então, se eu tenho aqui 80 gramas de oxigênio, quanto de hidrogênio que eu vou precisar? 100. E qual a massa de água que eu vou precisar? Então, água, se eu tiver, né? Vamos ver, colocar a primeira reação química. 18 gramas de água, eu vou ter 2 de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Sempre eu vou ter 1 para 8. Então, aqui eu tenho 2 para 16. Tudo bem até aí? Então, em 18 gramas de água, divido por 18 gramas de hidrogênio, né? Isso aqui é fazendo a lei de Proust. Então, eu tenho quanto de água? Se aqui eu tenho 18 e eu estou querendo 80, e aqui eu tenho 16 e eu tenho 80 de oxigênio. Aí eu vou fazer essa regra, né? Essa equação. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, 18 de água para 16 de oxigênio, água embaixo de água, oxigênio embaixo de oxigênio. Isso aqui é a regra de 3. Lembra a regra de 3? Deixa eu ver se eu consigo pegar um lápis ou alguma coisa aqui para explicar para vocês. Espera aí.